Será que Maria era realmente virgem quando deu à luz para Jesus? Pessoal, aproveitando o Natal, os estudos bíblicos dessa semana, nós vamos ver o uso de Isaías 7 em Mateus 1, naquela maravilhosa citação de cumprimento de profecia de Isaías, onde a virgem daria à luz ao menino que se chamaria Emanuel. Nós vamos dar uma olhada no contexto e que às vezes traz alguma dificuldade para nós traduzirmos e entendermos a relação de profecia e cumprimento entre Antigo e Novo Testamento, tá? Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês que o nosso canal liberou a membresia e eu vou gravar vídeos explicando cada passo da membresia aqui no canal, mas a partir de fevereiro, não se torne membro em janeiro ainda. Eu estou me preparando em janeiro para fevereiro, tá? Eu não sabia que ia liberar agora para membresia, não me preparei, mas eu já tinha tudo em mente, então eu vou fazer algo mais profundo para vocês. Então, vamos ter três abas de membresias, basicamente, uma de acho que R$ 4, se não me engano, se você quiser abençoar o canal, ter alguns benefícios aí de algum comentário especial, mas nós vamos ter dois modos de membresia que são realmente cursos de aprofundamento em teologia aqui no nosso canal. Eu vou me reunir uma vez por semana com alunos, eu vou formar uma turma específica dos meus alunos do bacharelado nos seminários que eu dou aula, para nós estudarmos profundamente a teologia, tá? E eu vou colocar essas gravações dessas aulas aqui no Seminário Avançado de Teologia. Então, se você quiser estudar teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, teologia histórica e teologia sistemática, de uma forma bem mais aprofundada do que você vê em qualquer outro seminário, ainda que numa linguagem acessível, você vai se inscrever para a membresia. Então, a partir de fevereiro vai ter conteúdo aqui para o Seminário Avançado de Teologia, e também nós vamos ter o Instituto de Linguagem Bíblica, esse era o nome do canal antes aqui no YouTube, aqui no nosso espaço, mas agora esse Instituto de Linguagem Bíblica, ou talvez eu mude o nome depois, mas o ponto é que nós vamos ter um curso de grego, e ano que vem eu vou focar agora no grego esse ano, 2024, e 2025 eu coloco o curso de hebraico também, em uma forma nova, de uma forma que você não tem em nenhum lugar aqui no Brasil, mas que está sendo o maior sucesso pedagógico de ensinar grego e hebraico para fora, nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo em Roma, em Jerusalém e países que focam nesses estudos, né? Que é o método Living Language, a abordagem da língua viva, você realmente aprender de fato o grego e o hebraico e não ficar apenas aprendendo regrinha. Então, fique por dentro, em janeiro eu vou explicar cada um para vocês certinho em vídeos diferentes e para vocês se preparando aí para fevereiro, quem quiser se aprofundar aí na teologia, basta vocês se inscreverem como membros aqui do canal, tá? Dito isso, pessoal, vamos lá, vamos para o nosso estudo bíblico dessa manhã, estou gravando aqui, mas esse dia, tá? Que é o uso basicamente de Isaías 7 em Mateus 1, e nós vamos ver algumas complicações. Então, eu estou aqui com a minha NA 28, né, estou além de 28, que é o texto grego do Novo Testamento. Eu vou ler o texto grego para vocês, depois eu vou ler a tradução, tá? E o texto é Mateus 1, 23. Mateus 1, 23 diz assim no grego, né? E do repartenos en gastri e rei kai texetai huion kai kaleso sinto onomautu Emmanuel, né? E algumas traduções são possíveis. A tradução Almeida século 21, que é a que eu uso normalmente para pregar, ela diz: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, ao quem chamarão, perdão, Emanuel, que significa Deus conosco. Tá? Então, essa aqui você tem uma tradução, e isso vem lá de Isaías capítulo 7. Mas para nós vermos Isaías capítulo 7, nós precisamos ver o contexto. Por quê? Existe uma dificuldade aqui. E antes de a gente estar no contexto de 17, eu gostaria de indicar um livro para vocês. Eu li na época do seminário, então muito tempo atrás, pelo menos na minha perspectiva é muito tempo, né? Que é o livro Hermenêutica, uma abordagem multidisciplinar de leitura bíblica. Esse livro aqui, publicado pela Shed Publicações, se tiver disponível ainda na Amazon, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Se vocês comprarem pelo link aqui do canal, vocês estão ajudando o canal ainda mais, né? Editado pelo Elmer Dick. Nós temos autores como Gordon Fee, J. Packer, Eugene Peterson, Craig Gay, Lauren Wilkinson e Jamie Houston, falando sobre espiritualidade, Houston aqui. Um livro bem bacana, vários artigos aqui compostos por esses especialistas, esses teólogos, eruditos aqui. E dentro desse livro, o capítulo 2, escrito pelo editor, que é o Elmer Dick, ele trata sobre o contexto canônico da leitura bíblica. E aí ele usa Isaías 7, Mateus 1, 23 como um exemplo, né? Então, basicamente, o texto aqui de Isaías, perdão, 7, ele diz assim, lá no verso 14, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Então, gente, olha só,
existe uma dificuldade aqui nesse texto, porque a palavra virgem em hebraico aqui, que é traduzida como virgem, é a palavra almar, tá? E almar, ela pode significar virgem, mas normalmente ela significa mulher, tá? Mulher no sentido amplo, às vezes é um contexto mulher no sentido jovem, tá? E aí jovem, às vezes num contexto de não casada e não mãe, portanto, pressupõe que seja virgem, mas não o campo semântico, o núcleo semântico não é virgem em si. Você tem a palavra hebraica betular, que é uma palavra específica para virgem. Então, Isaías poderia ter muito bem usado a palavra a betular engravidará, né? E dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel. Mas ele usa uma palavra mais ampla que, por exemplo, o provérbio 61 é usada no sentido de uma mulher que já tem aí relações sexuais, né? Então existe uma dificuldade aqui. Por que que Isaías usa a palavra almar, que é mulher, geral, que não tem o primeiro sentido, nem às vezes muito perto do sentido principal, como sendo virgem, e você tem lá Mateus falando que ela era uma virgem. Por que que isso acontece? Para vocês entenderem o texto, a gente precisa ver o contexto e respeitar primeiramente o contexto do Antigo Testamento, para depois nós irmos para o Novo Testamento, tá? Capítulo 7 e 8 de Isaías, gente, formam um todo contextual aqui, são dois capítulos espelho, eles se explicam, tá? E o que acontece? O rei Acaz, se vocês verem lá o capítulo 7 comecinho, o rei Acaz, ele fica com medo, por quê? Você tem ali, o rei Acaz, lembra que é reino do norte é Israel, reino do sul é Judá, o rei Acaz é rei do reino do sul, e você tem ali uma ameaça, o reino do norte, tá? Se estava se aliando com a Síria, com S, Síria, para atacar o Reino do Sul, governado aí por Acás. Então, lá no capítulo 7, verso 1 diz: no tempo em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la, mas a ameaça estava feita. O reino do norte se aliançou com a Síria, tá? Eu estou fazendo essa pausa porque vocês vão entender daqui a pouco, para atacar o reino do sul. E a tentação grande aqui em Acás era se aliar com a Assíria, agora sim com A, né? Porque ao aliar-se com a Síria, que era o grande império da época, ele conseguiria derrotar então o Israel, o reino do norte, né, que às vezes é chamado de Efraim também, com aliançado com a Síria, tá? Essa era a grande ameaça. E alguns estudos recentes de teologia de Isaías vão mostrar que existe uma teologia antipacto internacional aqui em Isaías, porque só Deus é o protetor final de Judá, e Judá precisava confiar em Deus e não fazer associação com a Síria ou qualquer outra potência ao redor deles. Era para eles confiarem em Deus, que Deus os livraria de forma miraculosa, daria força a eles, enfim, eles não seriam derrotados se eles confiassem em Deus, fossem obedientes a Deus, tá? E aí existe essa tentação ao rei Acaz de ele se afiliar, de ele compactuar com a Assíria, tá? E olha só o que diz o contexto aqui do capítulo 7, verso 10. O Senhor falou novamente a Acaz, verso 10 e verso 11. Pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo das profundezas, seja em cima nas alturas. Então, olha, se você está duvidando que Deus vai livrar vocês dessa aliança norte barra Síria, pede um sinal que Deus vai te dar. E olha o que diz Acás, verso 12. E Acás, porém, respondeu: não direi nada nem provocarei o Senhor. Num primeiro momento, parece que Acás está sendo piedoso. Eu não vou pedir um sinal, mas isso é enganoso. O fato de Acás não pedir um sinal não é porque ele estava crendo, mas é porque ele já estava decidido no seu coração a fazer aliança com a Assíria. Então ele não queria um sinal de Deus, ele não queria confiar em Deus, ele queria, na verdade, confiar na potência militar que era a Assíria, né? E é por isso que você tem no verso 3 o seguinte: então Isaías disse: ouvi agora o caso de Davi, não vos é suficiente importunar dos homens, mas quereis importunar também o meu Deus? Então, ou seja, isso é respondido a resposta de Acas de uma forma negativa. Ele não foi piedoso, ele está importunando Deus ao não pedir o sinal para ele. E aí que vem o verso 14. A virgem ficará grávida, e isso vai ser como um sinal, né? E ela dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Verso 15, ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis, diante dos quais tu tremes de medo, será desolada. Ou seja, gente, primeiramente,
esse menino que é prometido aqui em Isaías 14, 7,14, ele é para o tempo de Isaías, que vem 7 séculos antes de Cristo, tá? Então, o primeiro cumprimento disso não pode ser Jesus. Ele é alguém da época de Isaías. Porque antes que o menino cresça, a Síria e Israel já vão ser desolados, né? E a Síria vai desolar, é o que vai desolá-los. Deus vai usar a Síria para isso, tanto que o Reino do Norte é cativado pela Síria em 700 e alguma coisa, né? E só que eles trariam também lá o julgamento sobre Judá, se eles se associassem à Síria, tá? Então esse menino, antes de ele crescer, as coisas já estão acontecendo militarmente no contexto aqui de Acás. Então quem que é esse menino? Bom, gente, a maioria dos especialistas, esse livro de hermenêutica, eles vão apontar para nós que o cumprimento imediato é o próprio filho de Isaías, porque o capítulo 8 é a continuação imediata e contextual disso tudo aqui. Leiam o capítulo 7 todo para vocês verem o que eu estou falando. E aí no capítulo 8 diz, verso 1, o Senhor também me disse, toma uma tábua grande e escreva nela em características legíveis, Maher, Shalal, Hash, Bas, né? Isso em hebraico significa rápido despojo, presa segura, né? Então chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, para me servirem de fiéis testemunhas. Deitei-me com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. O Senhor me disse, põe o nome dele de Maher Shalal Hashbaz, né? Ou seja, essa profetisa aqui, ela é mulher de Isaías, e o capítulo 8, verso 3, está espelhando o capítulo 7, verso 14. Ela ficou grávida e deu à luz. É o próprio Isaías ecoando o que ele acabou de dizer, né? E aí o verso 4 diz assim: pois antes que o menino saiba dizer pai e mãe, as riquezas de Damasco e os despojos da Samaria serão levados pelo rei da Síria. É o mesmo ponto lá do capítulo 7, verso 16. Capítulo 7, verso 16, antes que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Capítulo 8, verso 4, antes que ele possa dizer pai e mãe, então o menino é criança ainda, né? É, o que o Damasco e Samaria seria aqui a Síria e seria o reino do norte, serão levados pela Síria, e aqui lá no capítulo 7, verso 16 e 17, estão falando que os dois reis serão desolados, é a mesma coisa, tá? E aí no capítulo 8 ele termina falando que esse menino é Emanuel, lá no versículo 8 do capítulo 8, né? E também no versículo 10 também está lá a palavra Emanuel, porque Deus está conosco. Então, o fato de ter tido um filho com a sua mulher, que também era profetisa, mostra que Deus estava com eles, né? Deus estava governando ali Judá e tudo estava sob o controle dele, e por isso era para Acás confiar neles, tá? Agora, bíblicas, elas têm um nível, elas têm vários cumprimentos, tá? Elas têm cumprimentos iniciais e elas têm um cumprimento final em Cristo, às vezes na igreja, às vezes na nova criação consumada, tá? Mas elas sempre têm um referente imediato no contexto aonde que ela foi profetizada, tá? Na maioria das vezes, pelo menos. Ou seja, o filho de Isaías, se a gente pode usar uma linguagem teológica, ele começa a cumprir a profecia de Isaías 7,14, mas ele não é o cumprimento final, tudo bem? Porque ele também é chamado de rápido despojo de presa segura, ele ainda não é o cumprimento final, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, ver um exemplo disso, Isaías 9, que fala: o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, por aí vai. Esse texto começa a ser cumprido lá no capítulo 22, se eu não me engano, com um sujeito chamado Eliaquim. Só que Eliaquim, ele começa a cumprir Isaías 9, mas imediatamente ele falha, porque ainda ele não é o cumprimento final, tá? Então as profecias bíblicas, elas têm os seus cumprimentos iniciais, inaugurais, mas esses cumprimentos falham em cumprir toda a profecia, exatamente para criar a expectativa de um cumprimento final completo e definitivo, tá? Então, o antítipo é sempre maior que o tipo e o cumprimento ele é sempre maior que a profecia. Então, existe uma escalação, existe uma elevação dos sentidos aqui. Então, quando Isaías usa a palavra almar, se referenciando primeiramente à sua mulher, né? E o menino que nasceria dessa mulher seria lá o Emanuel, um dos nomes do seu filho, né? Então, o outro nome grande também é um nome simbólico, é um sinal, né?
por que o filho dele chama Maher, Salal, Hasbaz? Foi exatamente para mostrar que o nome do menino é um sinal do que estava pedindo, exatamente o que acontece lá em 7,14. Pede um sinal. E ele fala, não, então o sinal vai ser essa mulher engravidar, tá? Só que essa mulher que engravida não é o cumprimento final, nem da mulher e nem o filho de Isaías é o cumprimento final do menino que é prometido aqui, tá? O cumprimento final está em Maria, está em Jesus. Só que na escalação deste cumprimento, você tem de fato Maria virgem, ela ainda não tinha conhecido José, portanto não tinha conhecido homem nenhum, né? E você tem aqui então Jesus não como apenas um sinal, mas como a própria presença encarnada de Deus, com o próprio Deus em carne. De fato, o cumprimento lá de Isaías, o menino, o filho de Isaías, é o Emanuel, no sentido que ele é um sinal que mostra que Deus estava com eles. No caso de Jesus, ele é o próprio Deus conosco. Então, existe uma escalação imensa, né? Tanto que a LXX, que é a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, vai traduzir ao mar aqui 17,14, como partenos, que é a palavra específica em grego para virgem. Então, na leitura já antes de Jesus, é que talvez já uma interpretação da Septuaginta de um cumprimento final é que Almar, na verdade, é uma betular, é uma partenos, é uma virgem de fato. E aí, Mateus cita a tradução grega do Isaías 7,14 para mostrar de fato que Maria não é apenas uma mulher, mas que ela era não é apenas uma jovem, não é apenas solteira, noiva, indo preparando-se para o casamento, mas que ela de fato era uma partenos, ela de fato era uma virgem, tá? Então vejam como que conhecer o hebraico, conhecer o grego e ter uma boa teologia bíblica, uma boa conexão entre os testamentos, aprofunda tanto o Novo Testamento quanto o Antigo, sem desrespeitar o contexto do Antigo Testamento, muito menos o contexto do Novo Testamento, tá? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com mais pessoas para que nós espalhemos o conhecimento bíblico para cada vez uma audiência cada vez maior. E fique conosco para mais novidades aqui no nosso canal. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.